Então, vamos retomar aqui a sessão para a realização do interrogatório do senhor Luiz Cláudio Lima Moreira. Então, boa tarde novamente, senhor Luiz Cláudio. Boa tarde. Nós vamos realizar aqui, então, o seu interrogatório. Eu vou lhe fazer algumas perguntas, promotor, defensor e também aos jurados. Mas aqui o senhor não tem obrigação de responder nenhuma pergunta, tem o direito até constitucional de ficar calado, e caso faça uso desse seu direito, não terá prejuízo no processo. Mas é bom destacar sempre que o interrogatório é o momento que o senhor tem para falar, para apresentar uma versão ou contestar alguma versão, mas, como eu disse, sem obrigação, certo? Sim, senhor. O senhor conversou com a defensora nesse intervalo? Sim, senhor. Ok. Então, eu vou pedir que o senhor me confirme alguns dados de qualificação antes da gente entrar aqui na questão da denúncia. Seu nome completo? Luiz Cláudio Lima Moreira, O senhor é natural de onde? Fortaleza. O senhor tem filhos? Tenho 2 filhos, uma menina de 12 e um menino de 15. Estão bem de saúde? Então, graças a Deus. Certo. Data de nascimento do senhor? 4/7/1982. Nome do pai e da mãe? Luiz Batista Moreira e Antônia Lima Moreira. Endereço residencial? Quadra 3, quadra 2, conjunto casa 21, Arapuanga, Planaltina. Esse é o endereço da minha mãe. Ok. O senhor tem alguma profissão? Estava trabalhando? Trabalho com maquinário de roça, qualquer maquinário de área agrícola. Sabe ler e escrever? Sei, sim, senhor. Qual escolaridade o senhor tem? Eu tenho o primeiro completo. Por que o senhor não prosseguiu com os estudos, senhor Luiz? É, cada fatalidade da vida que aconteceu. Ok. O senhor ainda é novo, tem 2 filhos, né? Pode pensar em Sim, retomar senhor. os estudos. Sem contar esse caso que nós estamos tratando aqui hoje, senhor Luiz, o senhor já foi preso alguma vez? Sim, senhor. Por qual motivo? Foi assalto à mão armada, 2 assaltos e 2 tráficos de drogas O senhor foi, e uma sim, tentativa de homicídio, uma dupla tentativa. nessas 5 situações, o senhor foi processado? Fui. Foi absolvido, condenado? Fui condenado eu. Já cumpriu ou está em cumprimento ainda das penas? Não, já cumpri. Eu fiquei preso 19 anos e pouco. Ok. As testemunhas aqui do processo, as pessoas foram ouvidas lá na delegacia, depois aqui em juízo e hoje até. O senhor conhece? Não, senhor. Tem alguma coisa a alegar em relação a alguma delas? Não, senhor. Certo. O senhor teve acesso aos documentos do processo? Pôde ler documentos, assistir depoimentos? Teve acesso? Tive, sim, senhor, esse Ok. processo. A partir de agora, senhor Luiz Cláudio, eu vou falar com o senhor sobre o fato aqui descrito na denúncia. Eu reafirmo que o senhor tem o direito de ficar calado, certo? Sim, senhor. Essa acusação apresentada aqui contra o senhor é verdadeira? O senhor praticou esse crime que está Sim, descrito aqui? eu resolvi colaborar com a justiça. Realmente eu pratiquei o crime, mas a versão ao qual eu pronunciei lá na delegacia, na 16ª Delegacia, DP, só o depoimento que eu não falei da forma que aconteceu com mais veracidade, né? Eu contei por alto, mas muitas coisas ali não aconteceram porque eu tinha vergonha de falar o que realmente me aconteceu lá na chácara. Certo. Então, vamos por partes, no final o senhor pode dar qualquer esclarecimento a mais, ok? Uhum. Então, o senhor de fato teve um relacionamento com a dona Jaqueline Cristina, a vítima? Tive um relacionamento com ela de 11 meses. 11 meses. Certo. Nessa data aqui, 31/12/23, o senhor estava junto ainda com ela ou já estavam Não, separados? eu me separei dela no dia 21/12/2023. 21/12/2023. O senhor disse que o fato aqui o senhor praticou, então nesse dia o senhor se encontrou com ela, não é isso? Não, depois do dia 21 eu não tive mais contato Não, com no ela. dia do fato, 31 de dezembro. Dia que... Não. O senhor não disse que praticou esse fato aqui? Eu pratiquei, mas a única vez que eu vi ela foi essa. Mas para conversar antes disso aí, não. Não, então, eu estou falando agora do dia 31, dia que ela foi Não, morta. não, O não. senhor encontrou com ela ou não? Encontrei. E praticou o fato, não é isso que o senhor Sim, disse? senhor. Ok. O senhor, nesse dia, estava com uma faca por qual motivo, senhor Luiz? Foi. Porque o que acontece? Aconteceu uma situação lá na chácara que no dia 21/12/2023, eu terminei com Jaqueline. Ela simulou que. Terminei com ela por 4 vezes.
Nessas 4 vezes que eu terminei com ela, ela sempre arrumava uma forma de nós reatarmos. Aí o que que acontece? Eu terminei com ela a primeira vez, aí eu vou contar para poder chegar lá, meu. Tudo bem, senhor? Aí o que acontece? Terminei com ela dentro da casa da mãe dela, porque Jaqueline era viciada em cocaína e viciada em beber. Todos os dias ela bebia e eu já não bebia. Aí o que acontece? Eu vi que Jaqueline não tinha futuro, tentei terminar com Jaqueline. Nessa que eu tentei terminar com Jaqueline, eu peguei minhas coisas dentro da casa dela e arrumei para ir embora. Aí ela começou a gritar. Aí a mãe dela veio correndo, mais as 2 filhas dela pequenas, entrou dentro do quarto dos fundos. E quando eles entrou, chegou perguntando o que foi que estava acontecendo. Eu falei, dona Ana, eu tô me separando da Jaqueline, eu vou embora e vou sair fora. Aí o que que acontece? Aí ela ficou lá fazendo escândalo. Eu falei, não, não vou agora não, porque se eu for para rua, ela vai vir atrás de mim fazendo escândalo. Aí tudo certo. Acabei que dormi lá, reatei com ela de novo. Passa-se alguns meses, aí o que que acontece? Nós terminamos mais uma vez, ela começou a me humilhar pelo fato de eu estar morando na casa da mãe dela. Ela me humilhando, eu liguei pro meu pai veio. Quando meu pai veio, eu entrei no carro, Jaqueline ficou na via pública, era por volta de umas 11 horas da noite. Aí Jaqueline ficou lá na rua e eu entrei no carro e fui embora. Quando eu estou na metade do caminho, chegando próximo da casa do meu pai na chácara, Jaqueline começa a mandar várias fotos com as pernas ensanguentadas e um braço ensanguentado. Eu falei, pai, volta, porque senão ela vai tirar a vida dela. Aí quando nós voltou no local onde eu deixei ela, cheguei lá, Jaqueline tinha cortado a mão com um gogó de garrafa e começou a espalhar o sangue nas pernas e espalhar o sangue no braço, para me comover. Eu peguei, botei ela dentro do carro, levei ela na casa dos pais dela, cheguei lá, eu cuidei dela, dei um banho nela, cuidei dela, cuidei de ferimento. Meu pai foi embora. Reatamos mais uma vez. Aí o que que acontece, Meretíssimo? Nessa que nós reatamos mais uma vez, se passaram alguns meses, eu descobri que Jaqueline estava se prostituindo, estava vendendo o corpo dela. E eu cheguei a questioná-la e perguntei, Jaqueline, por que que você está fazendo isso? Ela não me respondeu. Eu peguei e me separei dela definitivamente. Aí peguei minhas coisas e fui embora. Nessa que eu fui embora, passa-se uma semana, Jaqueline começou a mandar mensagem para mim falando que estava grávida. Aí eu reatei com ela novamente por abrigação da gravidez da criança. Só que passa-se uns dias eu descobri que Jaqueline nunca esteve grávida. Estava usando de uma gravidez falsa para segurar o relacionamento. Aí o que que acontece, senhores? Peguei e terminei com ela definitivamente. Estava morando na chácara, ela ia para lá final de semana e morava eu e um jovem, ao qual eu vou identificá-lo como Judas Iscariote. Porque esse jovem, senhor Meritíssimo, ele cresceu comigo e morava comigo. E ele estava morando lá na chácara, pediu para morar lá um dia, eu deixei, por conta que a casa dele estava em reforma. Tudo certo. Aí o que que acontece? E terminei com ela no dia 21/12/2023. Aí, quando foi no dia 29/12/2023, em uma sexta-feira, Jaqueline ligou por volta de 9 horas da manhã para o celular desse jovem que morava comigo, ao qual eu chamo ele de Judas Iscariote. Aí o que que acontece? Jaqueline ligou para a mulher dele também e falou para a mulher do Judas Iscariote que eu tinha levado um amante para ele na chácara. Só que eu não levei essa mulher para ele na chácara. É aí o que que acontece? Causou uma contenda entre a Jaqueline e eu, entre o Judas Iscariote e sua esposa. E nisso a sua esposa ia lá para a chácara e nesse dia ela não foi. Na sexta-feira do dia 29/12/2023. Aí o que que acontece? Eu pego, deixo eles lá conversando lá no celular, era no celular do Judas Iscariote. Eu pego e vou trabalhar porque Jaqueline começou a me agredir com palavras agressivas e me xingar. Aí o que acontece? Fui trabalhar. Quando foi por volta de 3 horas do mesmo dia, a esposa do Judas Iscariote ligou no seu celular e pediu para falar comigo. Aí eu falei com ela e peguei, conversei com ela, ela pegou e falou: Luiz, a Jaqueline falou que está indo para ir para a chácara. Eu falei, não, mas não é para ela vir para cá, não. Ela falou que vai, não quer saber não, ela vai. Tudo certo. Peguei, entreguei o celular para ele, fui trabalhar novamente. Nessa que eu fui trabalhar, o último ônibus para a chácara, o ônibus ele só passa até 5 horas e 40 minutos na chácara no Piripipau. Depois de 5 horas e 40 minutos, não tem mais ônibus.
Aí o que que acontece? Deu 5 horas, 6 horas, 7 horas e nada da Jaqueline chegar. Quando pensou que não, meritíssimo, deu 11 horas da noite, eu peguei e resolvi fechar a chácara. Fechei o cadeado da cozinha, o cadeado da porta da frente. Quando eu botei a chave em cima da geladeira, eu fui surpreendido por Jaqueline, Judas Iscariote e um cara moreno de 1,85 m, um cara forte e alto. E de repente, Judas Iscariote estava com a faca na mão. Esse cara moreno já foi me agredindo, me dando vários murros no meus peitos, no meu pescoço, me dando chutes e pontapés. Que dia é esse, senhor Luiz? Isso aí foi no dia 29 de 12 de 2023. Aí o que que acontece? A chave que eu botei em cima da geladeira, o Judas Iscariote foi lá e pegou a chave e botou em seu bolso. Aí eles começaram a me espancar, só que o Judas Iscariote foi o único que não triscou a mão em mim. Aí tinha um espaço entre a geladeira e a minha cama, que era na cozinha. Eu dormia na cozinha, na cama. Aí tinha um espaço de com mais ou menos uns 40 centímetros, eu me acuei nesse espaço entre a geladeira e a cama. Aí fiquei lá acuado e toda hora esse cara moreno ia lá e me dava uns cascudos parecendo um murro na minha cabeça e eu me encontrava com 3 dedos do pé quebrado, do meu pé direito, por conta que a televisão caiu em cima. E estava recente, eu não conseguia andar direito. Aí o que acontece? Quando pensou que não, esse cara moreno foi, ele estava de tênis, começou a pisotear em cima do meu dedo, meus 3 dedos quebrados do pé direito. E eu mijei nas calças de tanta dor. E eles me torturando, me batendo a noite todinha. Eu fiquei refém dentro da minha própria casa. Eu fiquei acuado dentro da minha própria casa, em cárcere privado. Quando foi, passou-se mais um pouco, Jaqueline pegou e pronunciou a frase: vamos simular um suicídio para ele. Até aí tudo bem. Aí o cara moreno pegou e falou: demorou, já é. Aí o Judas Iscariote pegou e falou: não, não vamos fazer nada com ele, porque o pai dele sabe que eu se encontro aqui com ele na chácara. Se acontecer alguma coisa com ele, vai sobrar para mim. Tudo certo. Graças a Deus, por o meu pai saber que eu me encontrava na chácara, e pela questão de Deus, primeiramente na minha vida, não aconteceu o pior com a minha vida. Aí tudo certo. Começaram a me dar tapa na minha cabeça, me humilhar dentro da minha casa, já que ele entrou pro quarto com esses dois rapazes, com esse cara moreno de óculos e com o Judas Iscariote que cresceu comigo. Aí, lá no quarto, ela começou a ter relação com os dois, senhor. Começou a gemessão e ela tendo relação com os dois. Depois de muito tempo que ela se encontrava dentro do quarto tendo relação com esses dois caras, com Judas Iscariote e o cara moreno, o que acontece? Jaqueline saiu de dentro do quarto só de calcinha, com o seio de fora e com os preservativos na mão e derramou em cima da minha cama, onde eu estava acuado entre a cama e a geladeira, e começou a rir da minha cara. E se eu estiver mentindo pelo fato dela ter derramado espermatozoide em cima da minha cama, eu quero que Deus tire a vida dos meus filhos. Deus não tem nada a ver com o que nós estamos tratando hoje aqui, senhor Luiz. Sei, então, mas eu tô contando... vamos objetivar aqui. O senhor está Certo. contando a situação toda que o senhor disse que aconteceu 2 dias antes Foi. da morte aqui, dona Foi, isso no dia Jaqueline. 29 de 12 de Então, 2023. tudo isso deixou o senhor com raiva dela? Hein? Não, aí o que que acontece? Quando foi por volta... Aí nisso ela entrou... eu não quero saber. Não, meu depoimento ainda não? Depois, se o senhor quiser continuar falando isso. Agora eu queria que o senhor me respondesse o que eu pergunto, entendeu? Então o senhor ficou com raiva de tudo isso nessa situação? Não, aí o que acontece? Não, eles foram embora, né? Me deixaram lá na chácara. Foi isso que eu perguntei para o senhor entendeu? Não, não foi por isso. Depois eu vou fazer as perguntas Eu para o senhor. entendi. O senhor me responde. No final das perguntas que eu tenho ao senhor, se o senhor quiser ficar aqui 3 horas falando, eu vou ouvir o senhor. Mas nesse momento eu quero que o senhor me responda objetivamente o que eu perguntar. Só isso. Tá. Essa situação toda que o senhor relatou aí, dela tendo relacionamentos até lá dentro da casa do senhor, isso deixou o senhor com raiva? Deixou, mas não foi por isso que eu tirei a vida dela. Foi pelo Não fato... foi isso que eu perguntei só se o senhor ficou com raiva. Então ficou. Eu fiquei abalado, né, senhor? Fiquei abalado, fiquei... Ok. No dia do fato aqui, o senhor de alguma forma procurou pela cidade, pela dona Jaqueline? No dia do fato? É. Não, do jeito que eu cheguei lá, que eu saí da chácara de um amigo meu, que eu passei o dia lá, eu peguei, passei pelo irmão dela, eu cumprimentei. O senhor perguntou dela pro irmão? Não, eu só falei assim, cumprimentei ele, né? Aí nessa que eu cumprimentei ele, eu fui até a casa dos pais dela, porque eu iria conversar com a mãe dela e o pai dela,
para eles conversar com ela, para ela me deixar em paz. Quando o senhor encontrou com o irmão dela, o irmão dela é o Fernando, não é isso? Não, é o Jefferson. Jefferson Fernando. Quando o senhor encontrou com ele, o senhor não perguntou para ele, olha, você sabe onde a Jaqueline Não, está? não perguntei não. Não? Ok. E aí o senhor dali, depois desse encontro com o irmão de Jaqueline, o Fernando, o senhor foi para a casa dos pais dela, é isso? Eu fui para casa dos pais dela, só que na metade do caminho eu me encontrei com ela, o pai dela e o amigo dela. Nessa que eu me encontro conversando com ela, não cheguei a conversar, né? O pai dela se distanciou uns 100 metros, uns 150 metros de mim, o pai dela e o amigo dela. Quando o senhor estava, então, se encontrou com ela ainda estava com o pai próximo, não é isso? Tava, aí eles saíram de perto. O senhor pediu para ele sair para Não, conversar com ela? eles mesmos saíram por conta própria. Assim, uns 100 metros, 150 metros. Certo. E aí, o que aconteceu? Aí eu peguei e falei assim, Jaqueline, por que você fez aquilo comigo lá na chácara? Ela pegou e falou assim, fiz porque você mereceu, seu corno. Você não passa de um corno. Aí nessa hora, eu ceguei, eu não vi mais nada. Eu se encontrava com uma faca dentro de uma sacola que eu me encontrava na bicicleta. E naquela hora eu ceguei e agredi ela com uns golpes de faca e aconteceu o que aconteceu. Por que o senhor estava com a faca nesse dia, senhor? Porque O senhor disse aqui que 2 dias antes teria passado por essa situação que o senhor relatou. E aí, no dia que o senhor vai encontrar com ela, acaba por encontrar com ela, o senhor disse que tinha ido na casa, estava indo para a casa dos pais dela, não é isso? foi. Mas quando o senhor encontra, por que o senhor estava com a faca? Porque é o seguinte, senhor. Como eu não conhecia aquele cara moreno ao qual ela colocou dentro da minha casa lá e me humilhou, me torturou dentro da minha própria casa com ele, e o Judas Iscariotes eu conhecia que era uma pessoa perigosa. Então, por esse motivo, fiquei acuado dentro da minha casa, eu também estava acuado na rua. Andar na rua eu estava acuado. Porque eu não tinha uma arma de fogo para me defender, eu não tinha ninguém para me defender. Então, eu estava andando com aquela faca pelo intuito de me defender se alguma coisa viesse contra a minha vida. Certo, mas aí quando o senhor se encontra com ela, o senhor também ia se defender dela? Ela fez alguma coisa que desse ao Não, senhor esse não, temor? eu não ia perfurar ela nem tirar a vida dela. Ali foi porque ela me chamou de corno e me chamou de corno por 2 vezes. Aí eu ceguei. Inclusive a faca estava dentro de uma sacola, na sacola pendurada no guidão da bicicleta. Eu estava de frente a ela. Quando eu fui tirar a faca de dentro da sacola, ela teve chance de correr. Eu não peguei ela pelas costas nem pela traição. Alguém além do senhor e ela? O senhor disse que o pai estava próximo, mais uns 100 metros, não é isso? Sim, senhor. Ela falou, o senhor sabe se alguém ouviu ela chamando o senhor de corno ou coisa assim? Não sei, senhor. Eu sei que ela me chamou por 2 vezes. Uhum. Certo. Então o pai dela estava a esses 100 metros, né? O pai dela e o amigo dela, uns 100 a 150 metros. Uhum. O senhor disse que a faca estava numa sacola na bicicleta? Sim, senhor. Quando o senhor foi lá falar com ela e o pai se afasta, o senhor estava a pé ou estava com a bicicleta? Tava com a bicicleta, eu tava montado nela ainda. Então, mas quando o senhor começou a conversar sozinho, o senhor e ela, a bicicleta ficou um pouco para trás ou o senhor Não, estava com ela. ainda estava com ela? Em pé, eu tava Então, montado nela ainda. então o senhor só virou, pegou a faca dentro da E sacola? desci a bicicleta pro chão. Na hora foi na hora do momento. O senhor lembra quantas facadas o senhor deu na senhora Jaqueline? Não, não me recordo, senhor. Mas sabe dizer se foi mais de uma? Na minha intuição, para mim tinha sido 3, né? Na minha. E qual era o propósito do senhor quando o senhor acertou ela com a faca? Eu não fazia menção que a situação ia ficar grave, né? Que ela ia perder a vida e tal. Eu me arrependo de ter feito isso aí. Não tinha ciência do que ia levar à morte dela. Para mim, a faca tinha pegado só em locais que não tirasse a vida dela, não. Certo. Então, com essa preocupação, né, que o senhor falou que não seriam locais que pudesse tirar a vida dela, o senhor socorreu ela? Não, ela se levantou e saiu correndo. Ela se levantou e saiu correndo, eu não estava mais furando ela. Eu parei de furar ela, aí ela se levantou e saiu correndo. Foi quando o pai dela veio correndo, de onde ele se encontrava, ele veio correndo.
Aí, para me defender, eu só apontei a faca para ele. Para eles, né? Para os dois, que veio os dois. Pra quê? O Irandi, que é um amigo dela, e o pai dela veio Pra para cima quê? de mim. Não, eu apontei para me defender, mas não cheguei a agredir eles, não. Aí ela pegou e saiu correndo com o pai dela e o amigo dela. Então, de onde eles estavam, eles viram quando o senhor esfaqueou ela. O senhor tem essa percepção ou não sabe dizer isso? Acho que eles viram quando ela caiu no chão. Quando Hum. ela caiu no chão, que eles viram ela caindo, aí eles vieram correndo. Depois que ela caiu, eu não perfurei mais ela. Então, o senhor matou a dona Jaqueline por um momento de raiva, de Foi... ciúme. Não, não foi ciúme, não. Foi por o fato dela ter me chamado de corno, eu ceguei. Só que eu não tinha menção que eu ia tirar a vida dela naquele dia. Não... Para mim não tinha sido fatal os golpes. O senhor costumava andar com essa faca? Não, não andava armado, não. E por que que o senhor estava com a faca nesse dia, Foi então? como eu disse para o senhor. Eu estava andando armado com a faca, pelo fato que aconteceu na chácara, de eu ter sido acuado dentro da minha casa e também eu estava andando na rua acuado. Então eu fui na proximidade da casa dela para conversar com o pai dela e a mãe dela. Então eu estava também correndo risco de vida. O senhor tinha celular nessa época? Tinha. Por que que o senhor só não ligou para os pais dela? Não liguei, mas eu liguei pro meu pai falando que eu ia lá. Tá, mas por que que o senhor não ligou para os pais dela para ter essa conversa por celular só? Não pensei, não sei não. Ok. Eu não tenho mais perguntas para o senhor, não. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Agora, sim, como eu disse, se o senhor quiser falar aqui, o senhor vai poder, ok? Sim, dar o meu depoimento, né? O senhor está dando já. Só que agora, de forma livre, se o senhor quiser falar o que o senhor quiser, eu vou ouvir o senhor. O senhor tem mais Sim. alguma coisa que o senhor queira falar? Não, eu quero terminar o depoimento, porque para me finalizar tudo que ocorreu. Aí, como eu estava sendo teu pai, eu vou continuar de onde eu parei, posso? Pode. Aí o que que acontece? Eu estava sendo torturado dentro da minha casa por ela e ele. Aí nisso rolou a situação que eles tiveram relação sexual. Ela veio, derramou os preservativos cheios de sêmen em cima do meu colchão. Aí o que acontece? Ela entrou pro quarto. Quando ela entrou pro quarto, senhor, ela pegou e ficou pro quarto e 5 minutos saiu o Judas Iscariote. Quando ele saiu de dentro do quarto, o que que acontece? Ele veio com a faca na mão, tirou a chave do bolso, pegou a chave e abriu o cadeado da porta da cozinha e deixou aberto e botou a chave em cima da geladeira. Quando ele botou a chave em cima da geladeira, ele se sentou em cima da minha cama. E eu estava acuado entre a cama e a geladeira. Aí o que que acontece? Saiu Jaqueline e esse cara moreno. Aí eles já foram saindo pela porta da cozinha, e já foram pro lado da casa. Aí Judas Iscariote pegou e se levantou também e acompanhou eles. Passa-se aproximadamente quase 2 minutos da chácara para a porteira, uns 300 metros, 250 metros, 300 metros. Aí quando eu olhei pela janela, ele já estava entrando em um carro preto que se encontrava próximo à porteira da chácara. Aí o que acontece? Eles saíram cantando pneu. Aí eles saíram cantando pneu e saíram. Nisso, eu peguei e fui tomar um banho, mudei de roupa, peguei R$ 70 dentro de uma bolsa que eu tinha guardado. Aí o que que acontece, senhores? Vou tocar num quesito aqui, porque antes, no dia 29, 3 horas da tarde, Jaqueline ligou para a mulher do Judas Iscariote falando que eu tinha levado um amante para ele dentro da chácara. Só que ela fez isso aí, já falando que eu tinha levado um amante, já programando uma situação ao qual ela dificultou a mulher do rapaz ir para a chácara. E a mulher do rapaz não foi para a chácara e ela botou o plano dela em prática, que foi de me humilhar dentro da minha própria casa. Aí o que que aconteceu? Jaqueline, ela era uma mulher cruel. Quando eu conheci ela, ela era uma mulher do crime, bebia. Senhor Luiz Cláudio, o senhor tem o direito de falar aqui, mas eu não vou autorizar o senhor a falar mal dela aqui, não. Não estou falando mal dela, não. O fato aqui que nós estamos investigando, se o senhor quiser só falar mal dela agora, eu Não. vou cortar a fala do senhor, Mas eu ok? posso falar das antecedentes dela? Do? Das antecedentes que ela, do crime, dos crimes que ela respondia? Não, não tem necessidade. Certo. Então, o que acontece, senhores? Eu falo isso para o senhor só para esclarecer. Tem uma lei que me determina não permitir que as pessoas falem mal da vítima aqui, ok? Sim, Então, senhor, sim, senhor. eu
com o cuidado de aplicar essa lei. Se o senhor quiser falar alguma coisa, mas sem ofender a memória da dona Não, sim, Jaqueline, senhor. eu autorizo o senhor falar, mas no momento que o senhor começar a falar, porque o senhor está relatando um momento que é antecedente, pelo menos 2 dias, pelo que eu entendi, do dia do fato, né? Eu estou permitindo o senhor falar, vou fazer algumas ressalvas, como eu estou fazendo agora, mas ok? Sim, senhor. Se o senhor quiser prosseguir. Aí o que que acontece? Eles foram embora. Aí eu peguei e fui mancando até a parada de ônibus. Fui para casa da minha mãe. Cheguei na casa da minha mãe no dia 30 já, no dia 30 do 12 de 2023. Aí fiquei na casa da minha mãe. Volta de 6 horas da tarde, meu pai chegou lá. Eu comuniquei meu pai e minha mãe do fato que tinha ocorrido lá na chácara. Aí comentei com eles. Aí dormi no dia 30 pro dia do, dormi do dia 31 do dia 30 pro dia 31 na casa dos meus pais, eu dormi. Aí no dia 31 eu fui para a chácara de um amigo meu que mora nas proximidades da casa da mãe da Jaqueline e do pai dela. Aí cheguei lá, passei o dia com eles, à tarde. Aí quando foi à noite, à tarde eu fui com ele, tirei um cacho de banana com ele. Ele me deu uma peca de banana numa sacola azul, inclusive tem uns vídeos gravados, eu entrando na rua e saindo com essa sacola, com esse cacho de banana. Aí ele me deu um cacho de banana numa sacola, eu botei dentro dessa sacola escorada numa parede. Aí nessa que eu botei a sacola escorada na parede, eu fui beber água na pia da área dos fundos e ele entrou para dentro da casa. Aí ele deixou a faca em cima da pia, que era uma faca aproximadamente assim. Uma peixeira pequena, não era grande não. Aí nessa eu peguei e botei essa faca dentro da bolsa. E peguei, isso era de tarde, por volta já de 6 horas. Aí quando deu aproximadamente 8 horas foi quando eu liguei pro meu pai. Falei, pai, eu vou passar lá na casa dos pais da Jaqueline, vou conversar com eles, vou falar pra Jaqueline me deixar em paz, para eles falar com ela. Aí peguei, conversei mais um pouco com ele, por volta, era 8 horas, quando foi 8h30, eu me desloquei para a casa da mãe da Jaqueline. Aí na metade do caminho eu me encontrei com o irmão de Jaqueline, aí cumprimentei ele. Desde que eu cumprimentei ele, eu prossegui o caminho. Aí estou prosseguindo o caminho, eu pego e na metade do caminho me encontrei com Jaqueline, o pai dela e esse amigo. Foi aonde eu peguei, ele se distanciou aproximadamente uns 100 metros, 150 metros, o pai dela e o Isso eu já amigo. falou, senhor Aí Luiz. foi o que aconteceu. Ok. Mais alguma coisa? Não, senhor. Hoje o senhor tem arrependimento do que o senhor fez? Sim, senhor, eu me arrependo muito, me arrependo de todo o meu coração. Inclusive, eu peço perdão a todas as mulheres que se encontram aqui nesse tribunal de júri. Peço perdão também para os familiares dela, mesmo sabendo que eles não vão me perdoar. E é difícil, porque é, todos os dias eu peço perdão a Deus e também todos os dias a minha consciência, ela me acusa pelo fato de ter tirado a vida de uma mulher, isso pesa. Ok. Só isso? Só isso, eu peço Certo. perdão a todos. Ok. O Ministério Público? Seu Luiz, quem que é Judas? Nome? Judas é o rapaz que morava comigo. Nome. Eu não posso falar por conta da integridade física, tanto minha na cadeia, como também da minha família na rua. E a esposa dele também não tem nome. É porque se eu falar o nome da esposa dele, dá na mesma coisa. Entendi. É mentirada demais, sem perguntas. A Defensoria Pública? Sem pergunta, Excelência. Obrigada. Jurados, tem alguma pergunta? Encerrado, então, o interrogatório. Muito obrigado, senhor Luiz. A escolta não pode conduzir. Então, agente de polícia, Alisson Custódio Cardoso Pereira da Silva. Boa tarde. Agente Alisson, o senhor foi chamado aqui como testemunha. O senhor não tem mesmo parentesco com as pessoas aqui envolvidas, certo? Não, nenhum. Como agente de polícia está acostumado a depor em juízo, sabe das consequências do falso testemunho, se compromete aqui a dizer só a verdade? Sim. A palavra, então, ao Ministério Público. Boa tarde, policial. Boa tarde, doutor. Poderia me narrar como que aconteceu a apuração desses fatos, por favor? Sim. Na época dos fatos, eu trabalhava na seção de investigação de crimes violentos, a SICVIL, e na virada do ano eu estava de sobreaviso para caso ocorresse algum crime grave. E no dia 31, por volta das 9 horas, eu fui acionado pelo plantão da 16ª, em virtude de ter ocorrido um feminicídio na Estância Planaltina. De imediato, eu me desloquei à delegacia
e lá a gente compôs uma equipe e fomos até o local. O local já havia sido desfeito, uma vez que a vítima foi socorrida ao Hospital de Planaltina, e como foi em via pública, diversos carros já tinham passado ali no local. E aí a gente se dirigiu até a casa da vítima, identificada como Jaqueline, e lá na casa, que é bem próximo, cerca de 150 metros, uma rua abaixo de onde aconteceu o fato, e aí eu fui atendido pelos familiares, né, inclusive o pai da vítima, o senhor Irandi, e o senhor Irandi já de imediato já informou que o autor dos fatos teria sido o companheiro ou ex-companheiro da filha dele, conhecido por Galeguinho ou Mortinha, e que o nome dele seria Luiz Cláudio. Lá no local, os familiares, tanto a mãe, os irmãos que estavam lá, foram bem incisivos em dizer que a relação de ambos sempre foi permeada por muita violência, muitas agressões, ameaças, né? E estava todo mundo abalado, claro, e uma das filhas dela, a Lara, de 12 anos, chegou em mim e falou assim: tio, prende quem fez isso com a minha mãe. E a Lara já, segundo os familiares, também é órfã de pai. Além disso, a família mostrou um áudio que teria recebido o pai do Luiz Cláudio, algum tempo antes, alertando a vítima Jaqueline, que era conhecido por Neném, para que ela deixasse o local, para ela se escondesse da casa, se ela se escondesse em algum lugar e saísse da casa da família, uma vez que o Luiz Cláudio tinha saído de casa, estava em casa e estava se arrumando para sair, disse que ia lá e estava bastante alterado. Diante disso, a gente levou o pai da Jaqueline até a delegacia para ser ouvido pela autoridade policial, onde ele prestou suas declarações e confirmou que tinha saído de casa junto com a filha e mais um amigo em comum, conhecido por Sarandi, e que estavam indo comprar alguma coisa ou comemorar a virada do ano em algum outro lugar. E assim que eles viraram a rua, se depararam com o Luiz Cláudio, que chegou de bicicleta. Inicialmente, o pai pensou que seria uma conversa do casal, mas ele já tirou uma faca e começou a golpear a Jaqueline. O pai ainda tentou interferir, porém foi ameaçado com a faca. E segundo o Sarandi, que depois foi identificado como Oziel, o Luiz Cláudio riscou a faca, de modo que o pai se afastasse daquela situação. Além disso, a família depois apresentou outros áudios, né? Dois áudios que estão relacionados aí no meu relatório. Um que é para ela não procurar ele mais, senão ela seria finada, e outro falando de um possível filho, de uma possível gravidez, que ele não reconhecia esse filho, que era para nascer morto e que era para ela morrer junto. Então, mais uma vez, reitera uma relação bastante violenta entre o casal. A gente conseguiu imagens que dá para ver a chegada e a saída do Luiz Cláudio pela rua. Não, as câmeras ali próximas, a gente não conseguiu identificar nenhuma que gravou a ação, mas a gente consegue ver ele chegando e saindo. A ação dura cerca de 1 minuto. Aí, posteriormente, ele foi preso pela Polícia Militar, acho que 2 dias depois, e em decorrência da gravidade desse fato, foi divulgado com todas as forças de segurança no intuito de prender ele, e eu e toda a sessão a gente trabalhou ininterruptamente no intuito de prendê-lo, e a Polícia Militar conseguiu prender. Ele confessou o crime perante a autoridade policial, e a versão dele, segundo ele, a Jaqueline teria o traído, inclusive em uma casa, numa chácara que eles moravam, e ele teria presenciado isso e ficou muito nervoso com isso e acabou perdendo a cabeça fazendo isso. E quando encontrou ela reiterou a versão dele, né? Ele fala que assim que cometeu o crime, ele fugiu para o outro lado do bairro Estância Planaltina, teria deixado a bicicleta no matagal próximo e se desfeito da faca.
Fizemos diligências lá no local, mas não localizamos nem a faca nem a bicicleta, tampouco câmeras que pudessem confirmar essa ação dele. Além disso, ele, antes de encontrar com a Jaqueline, teria encontrado com o irmão dela, o Jefferson, alguns minutos antes, numa praça, próximo à igreja Santa Luzia, e teria indagado por ele onde estaria a neném, que era assim que ela era conhecida. O irmão falou, acho que ela está lá em casa. E aí ele foi e já encontrou com ela e foi onde que aconteceu toda a situação e ceifou a vida dela. Depois a gente ouvimos o Osiel, que é o Sarandi, que confirmou, ele conhecia, disse que foi o Luiz Cláudio, e ele que falou que na hora que o pai tentou interferir para evitar a morte da filha, o Luiz Cláudio riscou a faca, quase acertando eles. Eu acho que é isso. Em suma, é isso. Ficou bastante claro para mim. Estou com poucas dúvidas. Sim. O senhor começou a descrever que foi uma surpresa para o pai e para o Osiel, pelo que entendi. Uhum. Como que foi esse ataque? Eles descreveram o ataque? Como que foi Era possível ela ter se defendido nesse caso? Como que era? Segundo o relato do pai, né, o seu Irandir, assim, porque é bem próximo o local do fato. Eles estavam em uma rua e assim que virou, já se deparou com ele. Inicialmente, eles entenderam que seria uma conversa conjugal, mas de imediato ele já sacou a faca e já deferiu um golpe nela, e aí ela já caiu ao chão e disse que ele já deferiu mais facadas nela. Ele tentou interferir, foi o momento que foi Entendi. afastado. Então, o pai e o Osiel presenciaram a facada. Eles viram a facada Sim, e sim. tentaram interferir. Sim. E foi impedido. Entendi. O senhor lembra quantas facadas e quais locais das facadas? Eu não lembro, doutor. Eu vi o laudo, mas não me lembro. Tudo bem. Eu estou satisfeito com a sua contribuição. Muito obrigado, policial Ellison. De nada. A Defensoria Pública. Obrigada, excelência. Boa tarde, senhor Alisson, tudo bom? Boa tarde, doutora. Meu nome é Ana Carolina. Só mais algumas perguntas. O senhor mencionou que o pai e o irmão da vítima estavam presentes na hora do fato. O senhor se lembra se teve mais alguma outra testemunha que presenciou o que aconteceu? Não, só foram eles. O senhor já conhecia o réu? Ele já tinha alguma outra passagem na polícia? Sim, ele tinha outras passagens. Eu nunca efetuei nenhuma prisão contra ele, mas pelo histórico criminal dele, ele tinha outras passagens. Entendi. E a senhora Jaqueline Cristina, o senhor já conhecia também? Já teve alguma passagem? Não, não conhecia. Agora são essas perguntas mesmo. Obrigada. De nada. Os jurados têm alguma pergunta? Os partes pensam a testemunha? Os jurados concordam? Então, muito obrigado. A gente já está dispensado. De nada. Boa tarde. Ok, então vamos iniciar a instrução. Vamos ouvir o policial militar Antônio Jair Xavier. Então, bom dia, policial Antônio. Boa tarde. Boa tarde. O senhor, então, foi indicado como testemunha aqui. O senhor não tem parentesco mesmo com as pessoas envolvidas, certo? Certo, não tem. Ok. Como o policial está acostumado depois de juízo, sabe das consequências do falso testemunho, se compromete aqui a dizer só a verdade? Positivo. Ok. Com a palavra o Ministério Público. Boa tarde, policial. Tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Nós estamos aqui por um fato que aconteceu na noite de Réveillon de 2023 para 2024. O senhor se recorda dos fatos? Eu creio que foi no 31, né? No Réveillon. É isso, justamente. Sim, eu me recordo desse... Pode me narrar, por favor, o que aconteceu? Então, aconteceu esse feminicídio aí, né? Nessa data, e a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, nesses crimes que tem muita repercussão na cidade, a gente começa a trabalhar junto. E quando o Alisson chegou para a nossa equipe e falou que já estavam procurando quem era o autor, que já tinha a autoria, a gente começou a compartilhar essas informações com as equipes. E saiu em redes sociais o rosto do autor e a procura por ele se intensificou. No dia 2, minha equipe entrou de serviço às 15 horas.
e a gente continuava conversando sobre esse fato. O rosto dele ter sido espalhado nas redes sociais, uma pessoa mandou mensagens para a base do Getop dizendo que sabia aonde ele se encontrava. Aí, imediatamente, eu vi que tinha consistência a denúncia, reuni minha equipe e desci para o endereço no Buritis 4. Chegando no Buritis 4, por volta de 20 horas, coloquei uma equipe nos fundos da residência onde ele estaria e outras 2 equipes eu coloquei na frente da casa. Cheguei lá, expliquei a situação para um casal. Aí tinha um rapaz com uma tornozeleira, o dono da casa lá, e uma mulher lá. E tinham mais outros no sofá. Aí eu vi que eles estavam fazendo uso de entorpecente. Aí expliquei a situação para eles, aí ficaram resistentes no início lá para abrir o portão. Aí eu contei a situação, que já sabíamos. Aí eles ficaram lá meio que desconfiados um do outro, até que a menina convenceu o rapaz, ele falou, abre logo e resolve isso. Aí dando a entender que realmente ele estava lá dentro. Quando a minha equipe entrou, o autor estava no fundo da casa tentando pular o muro, só que o muro é muito alto. Aí ele voltou, se voltou para a gente, botou a mão na cabeça e falou: eu me entrego, eu perdi. Aí a gente algemou ele e levou para a 16ª DP. E quando os senhores já estavam com o Luiz Cláudio, ele falou alguma coisa do crime? Ele confessou? Falou, confessou tudo, contou, disse para nós onde estava a faca que ele tinha jogado próximo lá no matagal onde ele tinha feito o crime. Tanto é que a equipe do Alisson depois, como teve outras ocorrências, e eu não consegui averiguar essa questão da faca. Mas como o Alisson estava de serviço, ele pegou a equipe dele também e foi olhar lá. O pessoal da Civil foi atrás dessa faca junto com ele, que já estava sob a custódia da Civil quando eles foram atrás. Mas eu acho que não encontraram, não. E ele chegou a falar o motivo, o que que aconteceu? Ele falou sobre traição, falou que ele estava sendo traído por ela e por isso ele tinha feito esse crime aí. Entendi. E ele falou, o senhor já me disse que foi como faca, mas ele descreveu quantas facadas foi, onde que foi? Não, doutor, esse detalhe aí ele não especificou para nós, não. Ele chegou a falar que foi em frente ao pai da vítima? Não, esse detalhe também a gente não entrou nele, não. E aí eu não entendi muito bem quem que franqueou a entrada para o senhor. Foi uma mulher, mas lá era um ponto de drogas, de uso, de Lá venda? eles tinham usado entorpecente lá, e ele estava usando entorpecente. E tinham restos de cigarros lá, essas coisas. Então, a denúncia era justamente essa, que falou, ó, lá é tipo um ponto de boca de fumo. Aí a Uhum. pessoa que fez a denúncia disse, né? Aí quando eu cheguei, o rapaz estava com a tornozeleira. E realmente ele estava com a tornozeleira eletrônica lá, o indivíduo que abriu a porta para nós. Entendi. Policial, estou satisfeito com a sua contribuição. Muito obrigado. Tranquilo. A Defensoria Pública. Obrigada, silêncio. Boa tarde, senhor Antônio, tudo bom? Boa tarde. Meu nome é Ana Carolina. Desculpa, eu não entendi a resposta do senhor quando o senhor falou sobre a faca. A faca foi ou não foi encontrada? Eu Não entendi. foi encontrada por minha equipe, né? Aí o pessoal que estava com ele sob custódia, que era a Polícia Civil, foi atrás dessa faca junto com ele, porque ele falou que sabia onde estava a faca, lá na Estância Planaltina. Só que aí eu creio que eles não encontraram essa faca. Eu conversei com o Alisson depois, ele falou, a gente não teve êxito em encontrar a faca. Ah, entendi, tá bom. E o senhor já conhecia o réu? Em algum outro momento já foi detido? Não conhecia. Tá. E a vítima, a senhora Jaqueline Cristina, também? Também não conhecia. Tá. O senhor já falou que ele não chegou a mencionar se o pai da vítima estava no momento dos fatos, mas o senhor se lembra se ele mencionou alguma outra testemunha que também estava lá presente? Não, doutor, esses detalhes aí eu não conversei com ele lá não, no dia, não. Entendi. Só um minuto, ver se tem mais alguma pergunta. O senhor falou que ele mencionou que teria sido uma traição. Ele falou, como é que se deu a dinâmica dos fatos, o que que a vítima falou na hora, o que que ele falou na hora, se você recorda? Não, a gente conversando com ele lá, perguntando aí por que você fez isso com a mulher, né? Que foi um crime que chocou bastante. Aí ele falou, não, ela estava me traindo, eu perdi a cabeça e fiz essa besteira aí. Aí as conversas ficou bem nesse modo superficial mesmo, Entendi. sem muitos detalhes.
Ah, eu não tenho mais perguntas, então. Obrigada. De nada. Os jurados têm alguma pergunta? As partes pensam a testemunha? Sim. Os jurados concordam? Muito obrigado, policial Antônio. O senhor está dispensado. Uma boa tarde. Boa tarde, bom trabalho. Então, boa tarde, senhor Irandi Simão dos Reis. Isso. Senhor Irandi, o senhor tem parentesco com a senhora Jaqueline, não é isso? Sou pai. Você é o pai dela, né? Ok. Deixo aqui para o senhor e a família meus pesos pela perda. Sempre não consigo nem imaginar qual é a dor de perder um filho, mas peço que o senhor seja sempre guiado, protegido por Deus para suportar essa situação. O senhor, então, vai ser ouvido aqui na qualidade de testemunha, mas como informante, uma vez que tem esse parentesco com a vítima, ok? Então, não tem a obrigação legal de dizer a verdade, mas tem um compromisso, pelo menos moral, de colaborar aqui dizendo sua verdade, certo? Certo. Se o senhor se aproximar um pouquinho do microfone, por favor. Ele é móvel, o senhor pode puxar, tá? Uhum. Com a palavra do Ministério Público. Boa tarde, senhor Irandi. Boa tarde. Tudo bem? Primeiro, já deixo meus sentimentos para o senhor, para sua família. Nem consigo imaginar o tanto que é difícil perder uma filha, mas espero que façamos justiça aqui hoje. Hoje, nós estamos aqui para julgar esse caso de feminicídio. Sobre a data dos fatos, foi uma noite de Réveillon de 2023, não foi? No dia 31 que aconteceu? Foi. O senhor pode me narrar o que aconteceu, o que o senhor viu nesse dia, por favor? Sim. Eu subi eu e ela. Direção à parada, que ela eu vi o Planaltina, ela ia subir. Aí quando ela apareceu na bicicleta, e chamou ela para conversar. Aí eu afastei um pouco assim, quando eu afastei, quando eu virei, ele já estava esfaqueando ela. Quando eu fiz gestão de cima, ele puxou a faca e falou, fica quieto, velho. Não. Aí eu afastei, foi o que eu vi. Entendi. Nesse dia, estava o senhor, estava a Jaqueline e estava o Sarandi. Sim. O Sarandi chamou Ziel. O Zé. E aí os senhores estavam indo para onde? E aí eu vim para Planaltina, para casa de minha irmã. Para casa da sua irmã. Os senhores iam passar a noite de Réveillon na casa dela. Sim. Isso. Como que chama sua irmã? É Divânia. Edivânia. E da casa do senhor para a casa da Edivânia era longe? Ela mora no setor tradicional, eu moro na estância. Mas os fatos aconteceram próximo da casa do senhor? Foi. Foi. Foi mais ou menos quantos metros da casa do senhor? Foi um quarteirão, dois? Não, é questão de 3 minutos, só virou a esquina. Só virou esquina. Só. E aí, quando virou esquina, o senhor me disse que ele estava de bicicleta. Não, eu tava de pé. Não, o Luiz Cláudio estava de bicicleta, isso? Tava. Ele chegou falando alguma coisa com o senhor? Não, só quando ele chegou para falar com ela, não. Só falou, quero conversar com você, Jaqueline. E afastou um pouquinho, ela foi conversar com ele. Entendi. Ele falou, eu quero conversar com você, Jaqueline, isso? Foi. Tá. E nessa hora que ele falou, já dava para ver que ele estava segurando uma faca, alguma coisa? Não dava, não. Não dava para ver. E dava para imaginar que ele iria fazer isso naquela hora? O senhor percebeu se ele estava agitado? Como que ele estava nesse momento? Não, agitado eu não tava, não. Eu só chamou ela para conversar, não tava agitado, não. E quando que o senhor percebeu que eram facadas? Que ele Quando tava... ela gritou. Ela gritou? O que ela gritou pro senhor? Ai, ai, ai. Aí só virou as costas, já tá quase, caiu. Entendi. E o senhor lembra quantas facadas que foram? Papai, não deu para ver. Não deu para ver? Foi muito rápido. O senhor me disse que, na outra audiência, que ela chegou a tentar correr, certo? Tentou. E aí ele ainda deu outra facada nas costas dela? Não sei se não foi nas costas, sei que pegou nela, que ela caiu bem próximo. Entendi. O senhor lembra quais os locais que ele deu as facadas nela? Não deu para ver que ela caiu, aí eu saí em desespero para chamar a mãe dela. O senhor e o Osiel, eles tentaram impedir, o senhor me disse que chegou aí para frente. Eu cheguei, mas eu não. Não, e Foi só eu. você lembra o que ele falou, o Luiz Cláudio falou pro senhor nessa hora? Eu lembro. Ele falou, fica quieto aí, velho, senão com a faca assim, no punho, como é que eu ia? Entendi. Ele ameaçou o senhor também. Ele chegou a falar, sai fora, coroa, ela estava me traindo, foi isso que ele disse? Falou.
E quem que... E depois disso, depois da facada, ele foi para onde, o Luiz Cláudio? Rapaz, eu saí correndo para chamar a mãe dela, ele só virou a bicicleta e sumiu, não sei para onde foi. Ele foi e sumiu. E aí sua irmã que saiu e foi ajudar a Jaqueline. Não, foi a irmã dela mesmo e A a irmã mãe dela. dela chegou correndo no local. Entendi. E aí levaram ela para o hospital? Chegaram a levar, mas já estava. Já tinha falecido. E nesse dia, o senhor sabe se eles já tinham terminado, a Jaqueline e o Luiz Cláudio? Meu pai já estava em casa, já tinha terminado. Já tinha terminado? Quanto tempo que ela já estava na casa do senhor? Já Assim, tinha quantos dias? uns 15 dias, Uns 15 dias. mas sempre ele ligando para ela, perturbando. Ele ligava. É ela que tinha pedido para terminar. Oi? Ela que tinha pedido para Ela terminar. falou que não queria mais morar, ficar com ele E e ele- estava lá em casa. E ele ficava insistindo para eles Ficava voltarem? ligando para a mãe dela, insistindo. E ele falava o quê nessas ligações? Até que eu não atendi assim a ligação, que eu ligava para a mãe dela, entendeu? Mas a mãe dela, a Ana, né? É. Ela falava o quê com o senhor? O senhor se lembra? Falava que eu estava ameaçando ela pelo telefone e mostrava o vídeo que o pai dele mesmo mandou para ela. E as ameaças que eram? Como que era? O senhor sabe? O senhor se recorda? Não recordo assim no momento, não. Não por alto, assim, o senhor não vai. Eu lembro que ela mostrava que eu falava que isso era ir logo que morava numa chácara aí, que ela tinha de logo, senão ele endoidar, que não sei o quê, e falava tanta besteira que Ele falava que ia matar a sua filha? falava. Direto, eu vi isso lá dentro de casa quando ele estava lá. Depois, não entendi, foi dentro da casa do senhor, ele já tinha ameaçado sua filha. Já me cansei de ver. E como que eram essas ameaças? Só batendo e apertava ela, eu tinha medo de falar com ela, pegando comida, de colocar no prato para levar para ele. Ele ficava bravo lá no fundo do quintal lá. E ele era o ciumento? Minha irmã, ele é doente. Doente? Me conta mais. Aí ela conversando comigo, com a mãe dela, falava que ela estava com um homem lá dentro, ela ficou caçando um homem lá dentro, que era eu, o pai dela, eu caçando um homem lá dentro de casa. Ele já procurou homem na casa do senhor debaixo da Lá cama? dentro, ó. Oxe, Dentro de mala? olha, dentro de mala, assim, senhor. Como assim? Como que ele procurava? Caçando, tem um homem aqui, que homem, se era eu que estava lá, conversando, mas era, por causa de mim, que seu pai. Ele tinha um sentimento de posse com a sua Tinha. filha. Tinha. E sua filha contava tudo para o senhor, para sua esposa? Às vezes ela escondia, Escondia? mas só que a gente ouvia, né, que ele falava alto, Uhum. eu não falava tão baixo. E nesses casos de ameaça, de ciúme, sua filha chegou a registrar alguma ocorrência contra ele? O senhor sabe? Não, Ela justificava por que não apresentou? Ou ela... eu falava, ela gostava muito dele. Eu não sei se ela gostava e tinha medo também, entendeu? Uhum. Porque a fama dele não era. O apelido do cara já era mortinha, como é que ia na delegacia? Entendi. O apelido dele era Mortinha já. Uhum. Entendi. O senhor sabe se ele já chegou a agredir sua filha antes? Ele Já. Já? Eu já presenciei ela gritando lá mesmo. Já. Como que foi isso? Gritando, puxando cabelo, empurrando ela na parede. Tem uma história que ela chegou até a perder um bebê que ele bateu nela. E eu vi. Só que eu não fui pegar o. Batendo bateria direto. Eu vi o papo que ela tinha perdido. A mãe dela falou. Mas só que ela não comentava comigo esse trem, sabia? Uhum. A sua esposa chegou a comentar com o senhor isso? Não, Não. Esse dela ter perdido o bebê? não. Como que o senhor ficou sabendo? Assim por alto, porque vi ela conversando por alto, assim, eu ouvi as palavras um pouco assim, mas não Entendi. tinha certeza também. Entendeu? Uhum. Tem muita coisa que eu saía para trabalhar, não O que escutava. o senhor ficou sabendo desse do bebê? Mesmo que por alto? Fiquei sabendo que ela tinha perdido o menino, que eu tinha batido nela. Ele Ele brigava muito, brigava muito. Ele já mandou algum áudio para falar desse bebê dela também para sua esposa, para Ana? Falando. Eu acho que sim, É, mas não tenho certeza, entendeu? é... E sua filha deixou quantos filhos? 3, 3? Quantos anos que eles têm hoje? 5, 10 e 14. E eles estão com o senhor Estão comigo e com a. e com a Ana? Uhum, Entendi. Eles perguntam muito da mãe? pergunta. Eles queriam vir aqui hoje? Queria. Queriam? Eles chegaram a falar mais alguma coisa que o senhor... Eles chegaram a falar alguma coisa que o senhor quer acrescentar aqui pra gente? Não, eu só falo que queria a mãe dele, ela chora, teu pequeno chora toda noite. O de 5 anos chora toda noite pela mãe.
O senhor quer acrescentar alguma coisa? Não sei se eu não perguntei alguma coisa que o senhor... Não, quero não. Obrigado pela sua contribuição. Mais uma vez, eu me solidarizo com o senhor, meus sentimentos, que o senhor seja forte. A Defensoria Pública. Obrigada, Excelência. Boa tarde, senhor Irandir. Eu vou fazer mais umas perguntas. Meu nome é Ana Carolina, eu sou defensora pública. Primeiramente, também deixo aqui meus sentimentos ao senhor pela perda da sua filha. Eu vou fazer só mais algumas perguntas para a gente entender melhor o caso. Aí a primeira delas é se o senhor sabe se a Jaqueline e o Luiz Cláudio já tinham terminado outras vezes durante o relacionamento deles, além da última vez que o senhor falou que eles tinham terminado, né? Se sabe, se soube se já tinha tido algum rompimento antes. Tinha terminado e voltava. Eles terminavam e voltavam. O senhor lembra quantas vezes, mais ou menos, assim, aconteceu? Umas 3, 4 vezes. E aí agora, no momento dos fatos mesmo, do que aconteceu, quando o senhor Luiz Cláudio chamou a Jaqueline para conversar, ela apresentou alguma resistência? Ela mandou os senhores se afastarem? Como é que foi? Não, eu meio que afastei, que eu estava perto, muito perto. Eu fiquei de perto, né? Para não ouvir conversa, né? E aí ela foi falar com ele tranquilamente. Foi. Eu segurou a bicicleta, quando eu já estava. O senhor lembra de ouvir alguma parte da conversa, exatamente o que eles falaram? Sabia que ele falou que ela estava traindo ele, isso eu ouvi, só. Uhum, entendi. E no momento dos fatos, estava presente o senhor, pelo que eu entendi, né? O seu filho também. E o senhor se lembra de mais alguém que estivesse presente? Não estava presente, não, estava o Osiel. Ah, entendi. Tá, o Oziel é amigo, né? Na verdade. Uhum. Ah, tá. Então o Jefferson. Tá. Não, era só essas perguntas mesmo. Obrigada. Os jurados têm alguma pergunta? As partes pensam a testemunha? Os jurados concordam? Muito obrigado, senhor Angi. Está encerrado o depoimento do senhor. Uma boa tarde. Tudo de bom para o senhor e a Obrigado. família. Então, boa tarde, senhor Jefferson Fernando Ferreira dos Reis, não é isso? Isso, Tudo bom com o senhor, senhor? tudo Já- bem. Bom, Ok. O senhor é parente da dona Jaqueline também, não é isso? era minha irmã. Irmã. Ok. Conta desse parentesco vai ser ouvido aqui, então, sem prestar o compromisso legal, mas com o compromisso moral de só falar a verdade aqui, certo? Hum. Deixa os senhores aproximar do microfone, por favor, tá? Sim, Ok. Deixa aqui também para o senhor meus pesos pela perda da sua irmã. Com a palavra do Ministério Público. Boa tarde, Jefferson. boa tarde. Inicialmente, eu já presto minha solidariedade com a perda do senhor e que você e sua família sejam fortes nesse momento e na vida com a ausência da sua irmã. Hoje a gente está aqui por um fato que aconteceu no dia 31 de dezembro de 2023, né, no Réveillon. O que aconteceu nesse dia com relação ao senhor? O que o senhor presenciou? Não, assim, do fato nada, né? Uhum. Só mais cedo passou por mim, perguntou por ela. Aí depois só fiquei sabendo da notícia, só. Entendi. Que horas mais ou menos que o Luiz Cláudio passou pelo senhor? Umas 9h30. Umas 9h30. E aí, logo depois, o senhor já ficou sabendo do fato? Pouco tempo depois? Foi, 5 minutos depois. 5 minutos depois. O que o senhor disse para ele? O que ele te perguntou? Aí perguntou, tu viu a neném aí? Eu falei, não. É neném a Jaqueline, isso? É. Aí pegou e continuou descendo. E aí, depois, como que o senhor ficou sabendo o que aconteceu? Pessoal falando, pessoal da rua. E eles falaram o quê? Aí o bicho acabou de matar a neném ali. E aí, o senhor, nessa hora, já foi direto lá para... Aí quando minha tia já tinha saído com ela pro socorro já. Aí eu peguei e desci pra casa. O senhor não chegou a ver a neném, então, não? Não, cheguei a ver ela não. O senhor viu seu pai? Seu pai estava lá na hora? Sim. E ele falou o quê? O que aconteceu? Aí falou que ia desfaquear dela, nós chamamos ele pra conversar e não sabia também de nada. Quando foi ver, já tava esfaqueando ela. Entendi. Seu pai presenciou tudo, ele chegou a falar quantas facadas que foram, como que Não, foi? não chegou a falar não. Seu pai falou se chegou a tentar impedir isso? Né? Seu pai Ele chegou ficou sem reação na hora também, né? Que com a faca, né? ameaçou ele com a faca. Ameaçou, tentou.
Entendi. E sua família nessa hora, como que ela tava? Ah, ficou bastante abalada, né? E sobre o relacionamento da sua irmã com o Luiz Cláudio, como que era? Ah, bastante conturbado. Ele era muito ciumento? Era brigar direto os dois. Como que era essas brigas e ciúme dele? Assim, eu nunca presenciei não, né? Mas sempre eu ficava sabendo que eles brigavam direto, assim. Uhum. Mas a briga era feia deles dois lá, xingamentos. Como que é? Ele chegou a ter agressão física? Você sabia se ele já Eu bateu? nunca vi não, mas ele agredia ela direto. Agredia direto? Ficou sabendo de um caso de um bebê que ela chegou a perder? Eu fiquei sabendo, mas assim, não sei se... Fiquei sabendo que ela tinha perdido um menino aí, né? Que ela perdeu porque ele bateu nela. Foi sobre devido a essas brigas deles aí. E esse filho era dele. Aí eu não sei se dizer se era dele. Entendi. E ele era ciumento, ele perseguia ela, seguia ela. Aí ele era obcecado por ela, tava atrás dela. Quando ela ia para casa dos seus pais, ele ia atrás também? Ele ia pra trás, ele ia atrás dela. Não deixava ela ficar lá. Não, ele foi pra chácara, né? Ela veio ficar com... Aí ela pegou, terminou com ele e veio. Uhum. Aí foi que ele veio atrás dela e aconteceu isso aí. Quando que eles terminaram? Hã? Você lembra quando que eles terminaram? Se foi muito tempo antes? Tinha uns tempos já, que ele já tinha terminado já. O que? Um mês? 15 dias? Tinha mais. Tinha mais? Um tempo. E nesse tempo que ele tinha terminado, ele ficava indo lá na casa, ligando para ela? Como Aí que ficava era? ligando pra ela direto. Não deixava ela ficar lá. Ele reclamava dela ficar na casa dos seus pais. Ele ficava atrás dela pra ela ficar com ele. Entendi. E eu sabia se ela queria voltar com ele? Não, Queria não? não. Mas mesmo assim ele insistia em reatar, né? Uhum. E os filhos dela, a Lara, a Evelyn e o Cauã, como que eles estão hoje? Tá, né, bastante triste, né? Até perdeu a mãe, né? Eles estão morando com o senhor também? Minha mãe, Com a sua mãe? aham. O senhor mora com eles? Moro com eles. E eles perguntam muito da mãe? Pergunta. E eles queriam vir aqui hoje? Queriam. Eles chegaram a pedir pro senhor para vir aqui hoje? Eu perguntou se podia, né? Vim. Entendi. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar, seu Jefferson? Não sei se eu não perguntei. Não, só isso mesmo. Obrigado pela sua contribuição. A Defensoria Pública. Obrigada, Excelência. Boa tarde, senhor Jefferson. Tudo bom? Meu nome é Ana Carolina. Eu tenho só mais uma pergunta para o senhor. Quer dizer, antes disso, meus sentimentos pela sua perda. Espero que a sua família entre algum tipo de conforto. O senhor sabe se a Jaqueline e o Luiz Cláudio já tinham terminado o relacionamento deles outras vezes, antes dessa última vez que o senhor mencionou? Não, eles brigaram e voltaram direto, né? Daí, dessa vez eles terminou sério. Aí ele não aceitou dessa vez, né? Entendi. Tá, não, era só essa pergunta. Obrigada. Você tem alguma pergunta? Os partes pensam a testemunha? Os jurados concordam? Muito obrigado, senhor Jefferson. Está dispensado. Uma boa tarde. Então, ouvimos as testemunhas que estavam presentes. Nós vamos fazer um intervalo.